Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o que é a EAP e por que ela é o item mais importante da gestão de uma obra e, na verdade, de qualquer projeto, né? Vamos tomar como base a ideia de gerenciamento de projetos, né? Eu tenho 5 grandes grupos de projetos, né? E a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, como o próprio nome diz, ela decompõe o projeto, né? Ela é uma estrutura analítica, ela naturalmente está no grande grupo de planejamento, né? E se a gente olhar o planejamento, dos 47 processos de gestão, gerenciamento de projetos, 24 são de planejamento, 24 processos são de planejamento, né? E o que é o planejamento? Bom, o planejamento é aqueles processos que validam a viabilidade do projeto. Eu fiz uma viabilidade do meu empreendimento, do meu projeto, né? Então eu espero obter algum ganho, obter alguma vantagem com esse projeto. E no momento que eu fiz a viabilidade, eu não tinha muitas informações. E conforme eu vou fazendo o planejamento, eu tenho novas informações e eu consigo validar se aquela viabilidade que eu fiz ainda faz sentido. Ela define o como, o planejamento define como vamos obter o sucesso do nosso empreendimento. E define as linhas de base, ou seja, o caminho até o alvo, né? Então, se a gente imaginar que a nossa viabilidade define qual que é o nosso alvo, né? Qual que é a nossa expectativa aqui do nosso tesouro, o planejamento é o que vai definir esse caminho, o como que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar dando a volta, gastando um monte de gasolina? Não, vamos fazer um caminho mais ou menos reto, o mais reto possível aqui. Eu quero fazer esse caminho aqui. E o planejamento também define as tolerâncias, né? Então, na hora que eu começar a andar, eu tenho que estar andando dentro dessas tolerâncias aqui, dentro dessa minha faixa de controle. Se eu cair fora, eu estou perdendo dinheiro, estou fora da minha expectativa de desempenho do projeto. Essa que é a ideia e a importância do planejamento, né? Mas e a EAP? O que a EAP tem a ver com tudo isso? Bom, se a gente olhar para os 24 processos de planejamento, todos eles estão aqui na tela, eu tenho processos em 10 grandes áreas de conhecimento, né? E a EAP, ela aparece aqui, ó. Criar EAP, é um processo chamado Criar EAP, que é o último processo que a gente faz no gerenciamento de escopo. E olha só, depois que eu faço o processo Criar EAP, uma série de outras setas disparam os outros processos. Quer dizer, ela é o gargalo do planejamento, ela é o elemento central e é o último processo de escopo, ou seja, ela condensa as informações de escopo e torna mastigada, analítica, decomposta para você trabalhar em todas as outras áreas de conhecimento, tempo, custo, prazo, qualidade, riscos, enfim, por aí vai, todas as partes que estão aqui embaixo. Bom, o que é então? Como é que é essa estrutura analítica do projeto, essa famigerada EAP? Então eu tenho um empreendimento, um projeto, uma obra, que na verdade tudo isso é sinônimo, né? Tenho um grande empreendimento que eu quero realizar. Só que gerenciar empreendimento direto assim eu não consigo. Pô, gerenciar uma obra. Obra é um negócio muito grande. Eu preciso decompor esse projetão obra. Como que eu faço? Então eu decomponho. Bom, o projeto que eu estou pretendendo executar, o empreendimento, ele é dividido em duas fases. Fase 1 e fase 2. Pô, ficou claro. Então, se eu fizer a fase 1 e fizer a fase 2, eu realizei meu empreendimento. Mas ainda fase 1 e fase 2 pode ser uma coisa muito grande. Então, eu decomponho mais ainda. Então, eu decomponho a fase 1 em agrupamento 1, agrupamento 2, a fase 2 em agrupamento 3, agrupamento 4. E vou fazendo essa mesma lógica de divisão até eu chegar num tamanho de decomposição chamado pacote de trabalho. O que é o pacote de trabalho? É um tamanho bom para eu gerenciar. Nada mais que isso. O que eu quero dizer com isso? Significa que quando eu chego no nível pacote de trabalho 1, eu consigo definir, esse pacote de trabalho aqui, quem vai fazer vai ser o Eduardo. O pacote de trabalho 2 vai custar 5 mil para eu fazer. O pacote de trabalho número 4 vai durar 10 dias para eu realizar. Quer dizer, eu consigo controlar, eu consigo estimar e na hora que eu estiver executando, eu vou estar executando esse pacote de trabalho, eu consigo comparar com o que eu planejei, com o que eu estimei. Então eu consigo ter controle. Essa que é a ideia da EAP. É você chegar num nível suficiente de controle
para controlar e planejar e controlar o seu projeto. Ok, então vamos ver um projeto chamado, um empreendimento chamado Empreendimento Obtenção do AVCB, né, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de uma determinada indústria. Né? Então, aquela mesma ideia. Esse empreendimento é muito grande, então não consigo, com uma caixinha, gerenciar ele inteiro. Então eu vou subdividir essa caixinha. Vamos quebrar em 5 pedaços. Um pedaço chamado projeto conceitual, o outro chamado aquisições, o outro chamado construção, treinamentos e vistorias. Esses 5 pedaços. Esses 5 pedaços já melhorou, mas ainda está muito grande para eu conseguir estimar, planejar e gerenciar. Então vamos quebrar mais um pouquinho. Então eu vou quebrar mais uma subdivisão. Subdivisão, o projeto conceitual eu quebrei em 3. Um projeto conceitual em si, projeto executivo e especificações e detalhamentos desses projetos. Então olha que bacana. Se eu fizer todo o trabalho do projeto conceitual, mais todo o trabalho do projetos executivos e mais todo o trabalho de especificações e detalhamento, automaticamente eu sei que o item PAI, projeto conceitual, está concluído. Então essa é a vantagem, eu consigo controlar o progresso aqui desse grande escopo de projeto conceitual, certo? E eu vou fazer isso para cada um dos outros grupos. Então em aquisições eu vou quebrar em cartas convites, equipamentos e materiais e prestadores de serviço. Quebrei em 3, já melhorou bastante. Construção, eu vou quebrar em construção civil, montagem mecânica e montagem elétrica. Já ajudou bastante, já dividi em 3 disciplinas aqui. Treinamentos eu vou quebrar em plano de operação, preciso desenvolver um plano de operação e a aplicação dos treinamentos com a equipe para saber operar essa nova transformação. E vistorias vai ser um pacote de trabalho que é a vistoria do Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e a outra que é a vistoria do Corpo de Bombeiros em si, que vai emitir o AVCB. Ok? A letra com o mouse aqui tá péssimo, mas tudo bem. Que vai emitir o AVCB. Ah, Danilo, eu preciso fazer nessa ordem? Não. A EAP não contém dependências de tempo. Eu posso realizar os pacotes de trabalho na ordem que quiser. Eu posso dizer assim, o pacote de trabalho aqui, número 8, ele acontece depois do pacote número 9. Nada me impede. Eu preciso primeiro executar o pacote número 9, depois executar o número 8, depois o número 3. Nada me impede. A sequência aqui de execução, quem vai determinar é o cronograma, a estimativa de prazo. Aqui a EAP, o objetivo nosso é só decompor o que a gente precisa fazer, o nosso trabalho, até que fique planejável e executável e depois mensurável e controlável. É isso que a gente quer. Ok? Essa aqui é a ideia. O que mais que a gente pode dizer a respeito da EAP? Tipos de EAP. Danilo, como é que eu faço essa subdivisão? Né? Você dividiu ali o projeto principal aqui em fases, depois agrupamento, pacote de trabalho, o AVCB você fez de uma certa forma, né? Como que eu faço essas divisões? Quais são os tipos de subdivisões que eu posso fazer? Vamos lá. A gente pode fazer subdivisão por serviço, que é muito comum quando a gente vai fazer o nosso primeiro orçamento de um empreendimento, né? A gente pega e divide por serviço, então tem um empreendimento XPTO, eu divido ali em serviços de fundações, serviços de revestimentos e paredes internas, e ali dentro eu quebro no serviço em si. Então, revestimento de paredes internas, eu tenho gesso aplicado em parede, está liscado, eu tenho chapisco e tenho emboço, certo? Então eu tenho 3 serviços de revestimentos que compõem esse agrupamento de revestimento de parede interna. Então eu faço a priorização por serviço dessa forma. Que outra forma a gente tem? A gente tem por local. Por local, então eu tenho o nosso mesmo empreendimento XPTO e a primeira divisão que eu vou fazer vai ser os locais. Então eu tenho bloco A, bloco B, salão de festas, guarita, então eu tenho esses 4 grandes locais. E ali dentro? Ali dentro eu tenho
os agrupamentos de revestimentos de paredes internas, que também se decompõem em gesso, chapisco e emboço, que vai aparecer também no bloco B, que também vai aparecer em salão de festa, que também vai aparecer em guarita. Os mesmos serviços aparecem em vários locais diferentes, só que, é claro, a quantidade aqui vai ser diferente, o sequenciamento pode ser diferente. A gente está priorizando local nesse exemplo aqui. O que mais que a gente pode usar para subdividir? A gente pode preferir fazer a subdivisão por contratante, por responsável. Então eu tenho o empreendimento XPTO, tenho poucos empreiteiros que vão fazer esse empreendimento, então eu tenho a empreiteira FLPIA, que vai fazer a parte de acabamentos, eu tenho a empreiteira de pré-moldados, a XXF, que vai fazer toda a parte de pré-moldados, então eu quebro através dessa lógica de responsável, de contrato, que naturalmente eu quero sempre ajudar o meu planejamento e meu gerenciamento. E na indústria, às vezes, a gente encontra o por sistema, o setor, né? Então, vou fazer o setor de usinagem, vou dividir entre sistemas elétricos, sistemas de fixação, né? E eu faço as subdivisões necessárias. Enfim, a lógica da subdivisão é você que faz conforme a sua necessidade para facilitar planejamento e controle. Bom, vamos ver aqui a IAP de um empreendimento real. Eu tenho um empreendimento, então, que por coincidência se chama XPTO, né? O empreendimento XPTO, que ele está dividido aqui em 1, 2, 3, meia dúzia de fases, ou meia dúzia de subdivisões dele, né? O nível 2 aqui dele está dividido em 6 pedaços, que é serviços técnicos e despesas operacionais, serviços preliminares, subsolos, eu tenho 2 blocos de apartamentos aqui, o bloco A e o bloco B, e serviços externos. Bom, tudo isso, essa subdivisão, ok, já me ajudou a entender o empreendimento, mas ainda é muito grande. Vamos então fazer uma subdivisão, vamos baixar um nível 3. Então, serviços técnicos e despesas operacionais, eu vou subdividir em mão de obra, indireta, despesas operacionais, análise laboratorial, planejamento e topografia, projetos, serviços preliminares, subsolos, aqui eu não detalhei, mas os blocos eu estou dividindo em estruturas, fechamento e alvenaria, os shafts, as instalações, equipamentos definitivos, cobertura e impermeabilização, regularização e revestimentos, caixilhos, acabamentos, pinturas e entrega da obra do bloco A. E os serviços externos, o que é serviços externos? Eu estou chamando basicamente as edificações de área comum, guarita, churrasqueira, piscina, quadra, muro periféricos, bem como as melhorias de área comum, paisagismos, passeios, as redes de entrada de energia, de água fria e de esgoto. Já melhorou bastante, mas ainda é muito grande. Então eu vou fazendo essas subdivisões. Então eu vou chegar aqui nesse nosso empreendimento real, eu cheguei até o nível 5. Eu vou dar o zoom aqui em 2 pedaços para a gente ver a ideia dessa EAP, desse empreendimento, né? Então eu peguei aqui um pedaço de serviços técnicos, né, e despesas operacionais, em que o item 1.12 está subdividido em alimentação, transporte e comunicação. E a comunicação eu cheguei até o meu nível de pacote de trabalho aqui, plano de internet, telefonia celular, softwares e locação de computadores. E eu vou aproveitar que eu já cheguei no pacote de trabalho, eu já vou criar uma coluninha a mais aqui, chamada descrição detalhada ou dicionário da minha IAP. Nossa, essa seta aqui ficou maravilhosa. Enfim, esquece. Eu vou aproveitar e criar essa coluninha e vou detalhar o que significa esse plano de internet. O que é plano de internet? Ora, é a contratação do plano de internet para a obra toda. E o que é telefonia celular? É a compra de celulares e contratação de planos de telefonia para a equipe da obra. E o que é software? Software é a compra da licença do AutoCAD, do Microsoft Project, do RP da empresa para a equipe da obra. E o que é alocação de computadores? É a alocação de computadores, impressoras e compra de acessórios de informática para a obra. Quer dizer, eu digo claramente o que é esse item. Então, quando eu for mostrar essa EAP, quem for ler essa EAP no futuro não vai ter dúvida do que eu estou falando. Já ajuda bastante. E no nível de pacote de trabalho, né, onde eu consigo determinar esse nível de detalhe. E isso vai me ajudar daqui a pouco, na hora de eu fazer uma carta convite para um fornecedor, na hora de eu pedir um orçamento para algum fornecedor, na hora de eu fazer o meu próprio orçamento de quanto vai custar essa obra,
na hora de dizer quantos recursos, quantos computadores, quantos metros quadrados de alvenaria, quantos metros cúbicos de pilares que eu vou executar, todos esses quantitativos, todas essas alocações de recursos vai me facilitar porque eu estou no nível mais analítico. E aqui para o bloco A, a mesma coisa. Então eu tenho regularizações e revestimentos, eu subdividi em pisos e contrapisos, paredes internas, e em paredes internas eu tenho meus velhos conhecidos gesso aplicado, chapisco e emboço, e aqui está a especificação do que eu quero dizer com cada um deles. Então o chapisco não é qualquer chapisco, é o chapisco para parede interna com argamassa industrializada, espessura de 5 mm, com mão de obra empreitada. Facilita muito. Bom, retomando aqui o nosso projeto, vendo a importância da EAP, né, sob o ponto de vista de prazo, a gente tem a EAP do projeto AVCB em outro formato, são a mesma subdivisão que a gente viu lá na EAP, projetos, aquisições, construções, treinamentos, vistorias. No nível de pacote de serviço, eu fui lá e estimei a duração de cada um deles. Ah, Danilo, se eu fizer isso, eu já sei a duração do meu projeto total? Não, ainda não. Falta o sequenciamento. Então, se você fizer estimar a duração e depois dizer qual serviço vem antes de qual, você consegue desenhar o gráfico de Gantt. No caso, esse aqui é uma fotografia do Excel, né, desse projeto AVCB. Aqui estão as durações, as predecessões e o Prost, Microsoft Project, ele calcula para você o seu cronograma do projeto. Então, olha só, da EAP, eu consigo, estimando duração e predecessão, eu consigo ter o cronograma da minha obra. Ah, então é só para isso que serve? Só para gestão de tempo? Não. Eu posso usar esse mesmo conceito para gestão de custo. Eu tenho a minha EAP, eu pego um determinado pacote de trabalho aqui e vou explodir. Ah, esse pacote de trabalho é a execução de alvenaria de vedação com blocos de concreto 14 por 19 por 39, com esse determinado traço. A minha unidade de controle é metro quadrado, o quantitativo meu diz que eu tenho 600 metros quadrados desse serviço para fazer. E eu sei da minha composição de custos unitárias que eu preciso de areia, bloco, cal, cimento Portland CP2 e mão de obra empreitada para alvenaria para fazer 1 metro quadrado. Quanto que eu uso? Ah, de areia lavada eu uso 0,02 metros cúbicos, de bloco de concreto eu uso 14,2 unidades, de cal hidratada eu utilizo 0,55 kg, de cimento Portland eu utilizo 2,02 kg, de mão de obra empreitada eu utilizo 1 metro quadrado para fazer 1 metro quadrado. Então, fazendo essa multiplicação do preço unitário de cada um desses insumos pela quantidade utilizada, eu chego nesses valores, que ao somar todos esses valores, eu obtenho o valor unitário desse serviço. E aí, fazendo a multiplicação simples da minha quantidade vezes o meu valor unitário, eu obtenho o valor total desse pacote de trabalho, pacote número 5. E vou além. Se a gente tem o valor de um determinado pacote de trabalho, aqui eu peguei outro projeto viagem, que todo mundo é familiar com isso. Eu pego um determinado pacote de trabalho e eu estimo quanto que eu vou gastar, quais são os recursos que eu vou utilizar aqui, e eu chego no meu custo, eu posso utilizar a estratégia bottom-up, que é, eu pego todos os meus pacotes de trabalhos e eu vou somando de baixo para cima. Então eu sei que, se eu conheço que reservar estadias vai me custar R$2.000 e sei que comprar passagens vai me custar R$3.500 e contratar translados vai me custar R$1.000, eu sei que esse item pai custará R$6.500. E se esse item pai desses caras, mais esse item pai desses outros caras e mais esse item pai dos outros caras compõem um item pai ou item avô preparativos, eu somando cada um desses 3 itens pais eu obtenho o custo desse grupo, dessa estrutura toda, né? De todos esses camaradas aqui. Então é uma ferramenta poderosa para você descobrir o orçamento total do projeto. O que é o orçamento desse projeto viagem? Ele nada mais é do que
a soma desses dois itens aqui, essas duas grandes fases, que somando de baixo para cima, como o próprio nome em inglês diz, bottom-up, você sabe o orçamento do projeto. Então, esse é o poder da EAP do ponto de vista de estimativa de custo. Bom, o que a gente pode concluir? A EAP, a famosa WBS, né, em inglês, é a lógica de Júlio César. Júlio César, quando ele pegava ele estava interessado em determinada região, ele sabia que as pessoas que ali viviam eram fortes, unidas. Então ele utilizava o lema de dividir para conquistar. Divide aquela região, aquelas pessoas em pedaços que eu consiga conquistar, que eu consiga atuar, que eu consiga estimar e controlar quando eu estiver rodando meu empreendimento. Essa que é a lógica de Júlio César, essa que é a lógica da EAP. Você transforma em pedaços o seu empreendimento, em pedaços cada vez menores, até que você consiga dominar e enxergar com clareza esse pedaço menor e assim controlar o seu empreendimento. Então ela é importantíssima, a EAP é importantíssima para estimar recursos, custos e prazos, é a base de todo monitoramento e controle, e é muito boa para atribuir responsabilidades. Um pacote gerenciável eu consigo alocar para uma pessoa, uma equipe fazer, que é facilmente controlável. É uma ferramenta poderosa de comunicação entre as partes interessadas e equipe. Não é novidade. Ela é usada desde a década de 60, dos anos 1960, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e pela NASA. Ela comporta entregas de gerenciamento da minha obra, de logística e de canteiro. Eu consigo colocar itens além do produto. Eu enxergo o esforço, enxergo o trabalho. Isso que é o barato dela. E permite o planejamento de ondas sucessivas. Se eu estou fazendo a decomposição da minha EAP e uma determinada caixinha, eu não tenho informações suficientes para fazer a subdivisão, eu posso parar por ali e num momento futuro em que eu tiver melhores informações, eu faço uma decomposição apropriada. Então, eu consigo fazer planejamento em ondas. A fase 1 e a fase 2, elas são dependentes. Eu só vou fazer a fase 2 se a fase 1 deu certo. Poxa, não preciso gastar um esforço de planejamento enorme na fase 2. Eu faço a fase 1, dando certo, eu faço o planejamento da fase 2. Então, essa aqui é a ideia de ondas sucessivas. E por isso que ela é muito importante para gestão de qualquer obra, na verdade de qualquer projeto, ok? E deixo aqui meu muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês, e qualquer dúvida, questão, deixe nos comentários, manda e-mail para a gente, contato@brbuconsulting.com. Eu sou o Danilo Volê e deixem um comentário também do que mais vocês gostariam de ver sobre gestão de projetos ou gestão de empreendimentos, ok? Valeu, um abraço!